Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda com vocês mais uma vez. Vamos para mais uma aula de Química, nossa aula de número 21. Estamos trabalhando ainda ligações químicas e vamos para a nossa última aula de ligações químicas, que é sobre ligações metálicas. Trabalhamos ligação iônica, nossa aula de número 19, ligações covalentes, nossa aula de número 20 e agora ligações metálicas, nossa aula de número 21. Pessoal, as ligações metálicas, elas acontecem entre os metais. Pegando a tabela periódica, lembrando que tudo agora está em cima da nossa tabela periódica. E eu utilizo a tabela periódica de provas, certo? Que traz somente 3 dados. O símbolo, o número atômico e o número de massa. Tá, usando a tabela periódica, a gente vai observar que os metais, quem são os metais aqui? São os nossos elementos que estão na família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho todos esses metais aqui. Alguns desses aqui são metais também. Mas tá, os metais. Eles ligados entre si ou eles sozinhos, por exemplo, a prata, se esse anel for somente de prata, é um metal formado por ligações metálicas. Prata com prata com prata com prata com prata com prata com vários cátions de prata juntos é uma liga metálica somente formada por prata, tá? Eu tenho aqui um anel de prata. E ele é formado por um tipo de ligação que a regra do octeto não vai explicar. Porque a liga metálica é a força que mantém unidas átomos e cátions dos metais. Então, não forma nem moléculas nem compostos. Forma uma liga entre os metais. Uma liga. Não há compartilhamento de elétrons, nem transferência de elétrons. Há uma teoria que explica isso, uma teoria chamada de mar de elétrons. Como assim, professora Amanda? A gente já sabe que os metais, eles têm facilidade para doar elétrons. Eles são eletropositivos. Lembra, eles têm poucos elétrons na última camada, que é a camada de valência, que é a camada onde sai o elétron para ser doado ou para receber elétrons. Ele tem 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, né? Poucos elétrons os metais têm. Se os metais têm poucos elétrons, eles perdem elétrons com facilidade. Eles são eletropositivos. Eles não têm eletronegatividade muito baixa. Então, eles têm facilidade de formar o quê? Cátions. Então, quando os metais se ligam, eles formam o quê? Cátions com facilidade. Então, eles formam o quê? Um mar de elétrons. Os elétrons ficam bem afastados dos núcleos, os metais se unem e esses elétrons ficam envolvendo os metais. Então, se 2 metais se ligam, se juntam, os elétrons desses metais é como se eles saíssem do núcleo dos dois e envolvessem os núcleos dos 2 metais, como um mar de elétrons. E os núcleos positivos ficassem no centro, que são os seus cátions, os elétrons ficassem ao redor, soltos, como um mar de elétrons. Assim como mostra esse desenho aqui. Esses pontinhos pretinhos são os elétrons, como um mar de elétrons ao redor dos núcleos dos metais, dos cátions formados pela ligação metálica. Beleza? Então, os elétrons ficam livres, como um mar de elétrons, como uma nuvem eletrônica ao redor dos núcleos metálicos que estão ligados. Não é troca de elétrons, não é compartilhamento, não é doação nem recebimento de elétrons. É o quê? Um envolvimento por uma nuvem, um mar de elétrons, que envolve os núcleos positivos dos metais, que tem capacidade de formar cátions. Por isso que os elétrons ficam livres dançando ao redor desses núcleos positivos. Por isso que já explica uma característica dos metais, que é a sua condução elétrica. A corrente elétrica não é a condução de elétrons? Não é a movimentação de elétrons? Então, os elétrons estão se movimentando com facilidade, os metais conduzem eletricidade com facilidade. Já explicamos aí uma propriedade dos metais, porque os elétrons estão afastados do núcleo e se movimentam livremente com facilidade ao redor do núcleo dos metais. Fechou? Então, que teoria explica a ligação metálica? A teoria do mar de elétrons ou nuvem eletrônica, onde o núcleo dos metais positivos, cátions, né, fica no centro e os elétrons ficam girando ao redor, sim, segurando, atraindo esses núcleos para que eles fiquem juntinhos, aglomerados. É isso que faz com que o ouro dos 8 quilates é formado, que são chamados de quê? Ligas metálicas. Beleza? Eu vou explicar isso para vocês no nosso próximo slide. Tá. Então, os metais, eles têm o quê? Propriedades. Que propriedades são essas, professora Amanda? Propriedades que fazem com que eles sejam tão importantes para nós, principalmente para a indústria.
Que propriedades são essas, professora Amanda? Vamos ver junto aqui. Os metais, eles são sólidos na temperatura ambiente, exceto dois. Mercúrio, nós já sabíamos, e mais um, o gálio. Então, eu olho aqui na tabela periódica. Todos esses aqui são encontrados sólidos à temperatura ambiente. Somente dois que não, que é o mercúrio, que é o Hg, que está aqui, mercúrio aqui, e o gálio que está aqui. Esses dois não são encontrados sólidos, são encontrados líquidos à temperatura ambiente. Por serem encontrados, a maioria deles sólidos à temperatura ambiente, suas temperaturas de fusão e ebulição são elevadíssimas, né? É muito difícil fundir um metal. Eu preciso de altas temperaturas para fazer uma barra. Por exemplo, eu vou aquecer esse meu anel de aço inox. Eu posso colocar ele lá no meu fogão horas. Eu não vou transformar ele em líquido, gente. Porque eu preciso de altas temperaturas para fundir um aço inox, que é uma liga metálica. Ebulição, para transformar ele em gasoso, uma temperatura elevadíssima. Então, altas temperaturas de fusão e ebulição. A alta condutividade térmica e elétrica, com certeza. Por que as panelas para cozinhar, elas têm que ser de ferro, de metais, alumínio, metais? Porque eles conduzem energia térmica, conduzindo calor, energia térmica na forma de calor, passando calor para o alimento, cozinhando o alimento com facilidade. Eles conduzem energia elétrica, porque por causa dos elétrons livres ali ao redor dos cátions formados na ligação metálica. Lembra que a gente falou? Sim, professora Amanda. Por isso que os fios de energia são formados por dentro ali daquele plástico que cobre ele, para poder ser um isolante. Por dentro daquele plástico que cobre, o que é ali? Cobre, né? Que é o que? Condutor de corrente elétrica, gente. É um metal, né? Eles têm densidades elevadas, sua relação entre massa e volume é elevada. Se eu coloco, por exemplo, uma chapa de ferro dentro de uma vasilha com água, a chapa de ferro afunda. A densidade dela é muito maior que da água, densidades elevadas. Brilho característico. Pessoal, olha, meu anel de prata, não tá brilhando? Tá brilhando, professora. Quando a gente pole ele, quando a gente faz aquele polimento, fica brilhando, né, professora Amanda? Os carros, quando a gente faz o polimento cristalizado, o carro fica brilhando, né? Isso mesmo. Maleabilidade, uma característica dos metais. O que é maleabilidade, professora Amanda? É porque ele é maleável? Isso, porque ele é maleável e ele pode ser transformado em folha. Eu posso pegar uma barra de alumínio e transformar ela em várias folhas de alumínio, porque ele tem essa característica de maleabilidade. Ductibilidade. Essa característica é porque ele é dúctil? Não, é porque ele é facilmente cortável e transformado em fios. Por isso a gente consegue fazer fios para fazer fios de energia com os metais. Eu não consigo fazer fio com sólido, com pedra, por exemplo, mas eu consigo fazer fio de metais. Eu não consigo fazer fio com a água, por exemplo, mas eu consigo fazer fio de metais, porque tem essa probabilidade de ser dúctil, ductibilidade. Entenderam isso, pessoal? É importantíssimo entender as propriedades dos metais. Cai em provas de vestibular, com certeza. Tirem print dessa tela, copiem essas propriedades e tamo junto. Vamos para o próximo slide. Próximo slide. Pessoal, os metais, eles formam ligas metálicas, como eu disse. Por quê? Porque às vezes um metal, ele tem o quê? Ele corrói com facilidade, se eu deixo ele no sol. Então, ele junto com outro metal, formando uma liga metálica, a propriedade dele de corrosão fica mais baixa. Então, a gente faz um metal ficar melhor, formando ligas metálicas. O ouro, ele amassa muito fácil. Mas se eu faço um ouro que é junto com bronze e com prata, ele fica um ouro mais resistente. O aço inox, ele é a junção de dois metais que faz com que ele fique inoxidável. Antes ele não era, porque não existia o aço. Mas eu tinha dois metais que não eram inoxidáveis, que eles eram oxidáveis. Aí eu juntei dois metais que teve a sua propriedade. Então, a ligação metálica é quando eu misturo, faço uma mistura, uma solução de dois ou mais metais, mistura ou solução. Quando eu faço uma solução, quer dizer que a minha mistura é homogênea. Pessoal, o inox, aço inox, eu consigo ver a diferença entre os metais que estão aqui? Não, por isso que é homogênea, é tudo uma fase só, eu não vejo a diferença. Entenderam isso? Homogênea. E quando eu falo em solução, já vão gravando isso que é do segundo ano essa matéria. Quando eu falo em solução, olha a revisão pessoal que vai fazer vestibular, solução sempre
tem que ser homogênea. Solução é uma solução, uma mistura verdadeira. Ela é homogênea, é uma fase só. Então, é uma solução homogênea, uma fase só, de 2 ou mais metais. Uma mistura homogênea de uma fase só. Nunca que uma liga metálica vai ser heterogênea. Nunca, 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 nunca. Beleza? Tá. Então, eu tenho uns exemplos aqui de ligas metálicas que são importantíssimas e usadas no nosso dia a dia, tá, gente? Vamos olhar aqui, vou até diminuir a minha imagem para vocês conseguirem ver. Liga metálica que forma o latão que é utilizado para fazer lataria de carro, etc. Ela é formada pela ligação metálica entre cobre e zinco. Eu pego o cobre e o zinco e eu tenho o latão. O latão é utilizado para fazer tubos e navios, porque ele fica resistente à corrosão. Olha que maravilha, ele fica resistente à corrosão, perfeito. Outra coisa, bronze, aquela medalha de bronze que a gente ganha quando vai para as Olimpíadas Escolares, é a junção de 2 metais. Eu não tenho bronze na tabela periódica, bronze, eu nem conto bronze. O bronze é uma liga metálica, onde eu pego o cobre e o estanho, uno os dois em uma ligação metálica, e eu tenho ali moedas, medalhas, sinos feitos de bronze. E ele é resistente também à corrosão. Se eu quero um aço, sem ser aço inox, só o aço, eu pego ferro e carbono. Ah, então a liga metálica pode ser feita por um semimetal junto com metal? Pode também. Neste caso aconteceu isso. Então tem ligas metálicas que são formadas de semimetais, um pouquinho de semimetal ali. Também fazendo que o aço seja um pouco mais resistente à corrosão. Ela é utilizada em navios e utensílios domésticos. Agora, quando eu falo panela só de aço, agora o aço inoxidável, eu pego esse aço já feito de ferro e carbono e coloco cromo nele. Aí ele fica mais resistente à corrosão e é utilizado em talheres, utensílios domésticos, utensílios cirúrgicos, utensílios, bijuterias, né, semijoias. Tá. Aço níquel, eu tenho aço tungstênio, eu tenho amálgama. O que é amálgama, professora? Quando a gente fazia a obturação e usava aquele negocinho preto para fazer a obturação, ele é o amálgama, tá, gente? Que usava para restauração nos dentes. Isso. Ouro 18 quilates. É o ouro e o cobre juntos. Ele faz com que o ouro fique mais dúctil, mais fácil para formar aqueles fios e mais maleável. O ouro fique mais maleável também para fazer joias. Tá. Aí eu tenho vários outros tipos, né? Eu tenho até esqueci alguns exemplos, mas eu tenho vários outros exemplos aí de ligas metálicas que são utilizadas no nosso dia a dia e que são formadas a partir de ligações entre 2 ou mais metais para que esses metais formados, esse produto final, seja mais resistente, entendeu? Para a gente utilizar no nosso dia a dia. Entenderam, pessoal? Perfeito. Continuando, um exercício para a gente finalizar. Tá. Em competições esportivas, o que eu tenho? É comum premiar os vencedores com medalhas que hierarquizam a classificação de primeiros colocados, dos primeiros colocados, com ouro, prata e bronze. A medalha que tradicionalmente é entregue ao terceiro colocado é de bronze, o que é a medalha de bronze? Uma solução sólida de cobre e estanho, uma liga metálica de prata e iodo, uma mistura heterogênea já não é. É uma denominação do latim do bromo? Não. Uma amálgama? Não é amálgama. É uma solução que eu falei, mistura homogênea, sólida, com certeza é sólida, de cobre e estanho. Vamos só olhar no nosso slide anterior se é de cobre e estanho? Aqui, ó, cobre e estanho, com certeza. Letra A. Perfeito. Pessoal, obrigada pela aula de hoje. Ligações metálicas, super fácil, sussa, e cai em vestibular aí do Brasil inteiro. Espero que vocês tenham gostado. Assistam minhas aulas anteriores. Deem um like, compartilhem, tamo junto. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus assim nos permitir.